Fala, meu povo, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais essa live. Conforme combinamos, hoje às 9 horas da noite, na verdade 9h30, estaríamos aqui para conversar para dar início, na verdade, a essa super série de lives em homenagem às mães. O tema de hoje é com a nossa primeira convidada especial, que é maternidade e trabalho. Como conciliar? Pronto. Então nós vamos começar essa nossa sequência de lives que vai de hoje, dia 2, até o dia 5, com uma convidada a cada dia. E nós vamos conversar sobre temas pertinentes à maternidade, à vida das mulheres, especialmente aquelas que são mães ou que querem ser mães, obviamente, estão se preparando para isso, né? Hoje nós vamos falar sobre conciliar maternidade e trabalho com uma convidada mais que especial que já está aqui, que eu vou chamar agora. Começando com pompa, com uma convidada de peso. Vamos ver se vai dar certo aqui, se o Instagram vai nos ajudar. Opa! Oi, Cris, Olá, tudo bem? muito boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, viu? Uma grande alegria receber você aqui. Alegria toda minha, uma alegria imensa estar aqui com você. Uma honra compartilhar essa live contigo. E dou aqui a boa noite, né, para o pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Muito bem. A Cris, para quem não sabe, gente, nós vamos falar hoje sobre conciliar maternidade e trabalho. Ela desempenha um trabalho bem peculiar, que ela vai ter a oportunidade de apresentar hoje para vocês que ainda não a conhecem, eventualmente, né? Então, vou deixar a Cris se apresentar aí para vocês e contar um pouquinho do que ela tem feito como mãe, para vocês que duvidam se vocês ainda vão conseguir conciliar as duas coisas. Vejam só, a gente vai começar a ter uma ideia da rotina da vida dela. Pode se apresentar, Cris, para a galera. Meu Deus, vamos lá. Bom, primeiro, pessoal, quero aqui mais uma vez dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão entrando agora. É uma alegria estar aqui nessa live contigo. Eu agradeço o convite, doutor Felipe. Bem, conheço o doutor Felipe até da paróquia, né? Nós somos católicos. Frequentamos, em grande medida, a mesma paróquia. No caso, a minha paróquia é São José, então, eventualmente, ele está por lá. Então, é sempre maravilhoso encontrar com ele lá. Bem, hoje eu estou numa missão, né, que eu sempre digo que foi confiada por Deus, porque humanamente eu mesma não imaginava que isso pudesse acontecer um dia. Hoje eu estou deputada federal, né, mas eu sou advogada de formação. Eu sempre digo, primeira coisa, né, o que é minha identidade é a catolicidade. Então, eu sou católica, né, e aí sou advogada de formação, me formei pela Universidade Federal Fluminense. E hoje, né, aprove a Deus que assim fosse, eu estou deputada federal pelo Rio de Janeiro. Então, estou aí tentando conciliar essa missão que, de fato, é extremamente exigente, né? Diga-se de passagem, a gente precisa trabalhar sempre em prol do bem comum, que é o objeto da política, eu sempre falo disso, né? E não é simples, né? Eu até fiquei muito feliz com o conteúdo, com o tema da live, porque conciliar a maternidade com a missão que na verdade não só eu, mas qualquer mulher desempenha, né? A gente tem que sempre colocar, vamos dizer, em uma hierarquia de valores, né? Por que eu falo isso? Até já entrando um pouquinho no tema. Porque, veja, antes de eu ser parlamentar, eu sou mãe, eu sou esposa, né? Então, eu diria que a minha vocação instintiva, antes de mais nada, é justamente a maternidade e dentro, né, do contexto do meu matrimônio. Então, eu sou casada com o Lucas, que inclusive está participando da live com a gente aqui. E tenho 2 filhos, um no céu e um aqui na terra, que é o Davi, que tem 1 ano e 4 meses, vai fazer 1 ano e 5, agora já 9. Então, essa é a minha primeira vocação. Ser esposa do Lucas e mãe de Davi e de todos os filhos que Deus quiser que nós tenhamos, né? E se nós tivermos a graça de termos muitos filhos, assim nós desejamos do fundo do coração. Né? Acho que é até curioso, porque no mundo de hoje parece que as pessoas colocam uma seletividade e, detalhe, né? Colocam até limite. Ah, não, só vou ter 2 filhos, só vou ter 3 filhos. Como se fosse um fardo, né?
Meu Deus do céu, a gente tem que romper com isso. Eu acho que a mulher, principalmente, precisa entender o seguinte: dentro da sua própria natureza, né, e da sua vocação. A mulher tem uma vocação instintiva à maternidade. Mesmo aqui, eu vou até falar uma coisa que pode escandalizar muitos, mas com certeza vocês vão entender. Mesmo, por exemplo, a religiosa. A pessoa, por exemplo, sei lá, que tem uma vida religiosa, uma freira, né? Ela também tem uma vocação instintiva à maternidade. Só que não de filhos biológicos, mas sim de filhos espirituais. Eu mesma me considerei, durante muito tempo, me considero filha espiritual de uma irmã chamada Irmã Tecla, do colégio do qual eu, assim, a vida inteira estudei, né? O colégio no qual eu estudei, né? Que é o Santa Marcelina. Então, ela me ajudou demais no processo de caminhada, na minha conversão. Eu era muito jovenzinha, eu fiz a minha primeira comunhão e minha crisma no Santa Marcelina, colégio lá do Alto da Boa Vista. Então, eu tenho um enorme carinho, um enorme apreço pela Irmã Tecla e me considero muito, sempre falei isso, né? É um pouco filho espiritual dela. Então, ela, veja, ela é uma freira, né? Uma pessoa que tem a vida religiosa, vocacionada à vida religiosa. Mas ela também tem muitos filhos, só que filhos espirituais. Então, nesse sentido, que a gente pode, de fato, falar que a mulher tem essa vocação instintiva à maternidade. E a gente tem que entender isso, nós mulheres, né? Que da nossa natureza, nós temos que cuidar bem, né? E ter muito zelo pelos nossos filhos e, obviamente, quem é casado, pelos seus respectivos maridos. Então, aqui em casa, eu não sou deputada, tá, galera? Aqui em casa, eu sou esposa do Lucas e mãe do Davi. Ai de mim! Ah, olha quem tá ali. Olha que coisa curiosa. Irmã Roseli. Seja muito bem-vinda. Irmã Roseli é do Santa Marcelina. Curiosamente, estava falando de Santa Marcelina aqui, nem sabia que a senhora estava na live. Tá vendo? Eu tô falando de coração aqui, porque o Santa Marcelina foi um marco na minha vida, né? E a irmã Roseli, inclusive, é do Santa Marcelina. Então, irmã, seja muito bem-vinda e que alegria tê-la aqui conosco. Mas eu tô comentando sobre isso, meus caros, justamente por isso. Porque, assim, é óbvio, o ser parlamentar tem as suas responsabilidades naturais de qualquer cargo, por assim dizer, né? É claro que, assim, eu não considero uma profissão, tá? Para mim, a minha profissão é o quê? É advogada, eu sou advogada. Mas, para mim, o ser parlamentar é justamente um apostolado, uma missão que eu entendo que Deus me confiou e que eu preciso bem desempenhar. Certo? Agora, eu jamais posso trazer, vamos dizer assim, esse ser parlamentar para dentro de casa. Existe uma hierarquia. Né? Dentro da minha casa, eu sou submissa ao meu marido. Dentro da minha casa, eu, com todo o meu temperamento colérico, por incrível que pareça, tenho que aprender, né, a dominar o meu temperamento. E meu marido é fleumático. Então, é um casamento perfeito. Um colérico com um fleumático. É um casamento perfeito, porque é o ponto de equilíbrio certo, né? Eu costumo dizer que eu sou o trator e ele no caso, por exemplo, o trator, ele faz o quê, né? O trator, ele dá aquele gatilho, ele empurra para frente, ele vai lá. E o fleumático, até por força do seu próprio temperamento, ele é mais tranquilo, mais calmo, né? Ele muitas vezes precisa receber esse gatilho, essa injeção de, vamos dizer, de ânimo para seguir adiante, mas ao mesmo tempo ele tem que ser o freio do colérico, porque senão o colérico, Jesus, né? Para onde que vai? Ai, ai. Enfim, brincadeiras à parte, eu costumo dizer que é o casamento perfeito. Então, nessa minha atuação atualmente, né, tem sido um desafio imenso, porque as pessoas lá fora, né, me veem como, claro, né, até talvez por força do próprio cargo, a questão de figura pública, uma autoridade, só que dentro de casa eu não posso agir dessa forma. Dentro de casa, como eu disse, eu sou mãe do Davi, eu sou esposa do Lucas e eu sou submissa ao meu marido. Ou seja, eu estou sob a mesma missão dele, para que as feministas começam a tremer aí, né? Não se pode falar de submissão, porque as feministas começam a, enfim, a ter síncopes, né? Enfim, mas é porque elas não entendem o que é submissão, né? Eu acho que o termo é muito deturpado, né? Então, é por isso que elas tremem quando ouvem essa palavra. Mas, de fato, mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, sim. Nós estamos sob a mesma missão dos nossos maridos. Isso não significa subserviência, isso não significa sujeição, tampouco subordinação. Não quer dizer que simplesmente nós somos menos. De jeito nenhum. Cada um tem o seu papel, cada um tem sua natureza. Isso é belo. Né? Então, eu acho que a beleza está exatamente na diferença anatômica entre os sexos, por assim dizer, né? Então, essa é um pouquinho, né, assim, bem brevemente, da minha vida. Eu tento equilibrar essas coisas, né, conciliar o trabalho, a família, né? Por estar parlamentar hoje, eu preciso viajar bastante, naturalmente, né? Preciso percorrer os municípios e faço questão de visitar os municípios, de estar com as pessoas, de olhar olho no olho as pessoas, receber suas demandas ou até mesmo suas críticas, porque eu acho que isso nos faz crescer, isso nos ajuda muitas vezes, né, nesse processo de maturidade.
dentro da própria profissão, por assim dizer, né? Então, para mim é uma grande alegria. E o meu marido sempre está comigo. Então, para mim, a grande maravilha de tudo, né? E eu, até o motivo pelo qual eu estou aqui hoje, podendo falar com vocês e, digamos assim, representando o povo da forma que estou, o que eu estou fazendo, na verdade, tem primeiro um sim do meu marido, né? Se não tivesse havido esse sim em primeiro lugar dele, para me autorizar e para me fazer seguir adiante, eu, sinceramente, não teria seguido essa profissão. Não é nem, como disse, não é nem profissão, é essa missão, né? Porque eu não gosto de colocar o termo profissão para deputado, porque eu acho que, até primeiro, porque é um cargo eletivo, né? Então eu posso ser deputada hoje, amanhã não mais, tudo depende, né? E também porque, como disse, eu encaro como uma missão mesmo. Enfim, então é um pouquinho da minha pequena experiência e ainda tenho muito que aprender, né? Muito que passar por outras experiências, mas é uma grande bênção poder fazer parte disso e conciliar, né? Porque Deus vai nos mostrando a hierarquizar esses valores também, né? Vai nos ensinando como equilibrar, como ser prudente, como trabalhar as virtudes dentro de cada lugar, né? Onde nós estamos. É isso, meu querido. Muito bom, Cris. Assim, é legal ver você falando, né? Porque muitas mulheres hoje vivem, muitas vezes, reféns das suas profissões ou das suas ocupações, né? Porque muitas vezes se sentem muito inseguras, né, em tentar conciliar essas duas coisas. Muitas vezes se sentem inseguras mesmo não em ser mães, nem ainda em ser mães, mas muitas vezes se sentem inseguras com a própria decisão de se casar, por exemplo. Porque entendem que naturalmente a maternidade em algum momento vai vir e que isso vai, de alguma forma, restringir as suas possibilidades, digamos, né? E, na verdade, assim, esse é um pensamento até natural hoje, mas que natural entre aspas, né? É esperado hoje, mas que não deveria ser natural. Que, na verdade, existe alguma coisa por trás disso tudo que vem preparando essas mulheres para pensar dessa forma, né? Como se o filho acabasse sendo uma desvantagem. Como é que você enxerga hoje essa mulher assim na sociedade? O que trouxe essa mulher para pensar dessa forma? Assim, ser tão refém desse medo todo? Bem, na verdade a gente percebe, né? Eu falo até por ser mulher e eu vejo muito isso, né? Em várias mulheres, as ideologias, né? Elas contaminam, inoculam a mente, né? Das pessoas. Esse é o problema. Eu vejo muitas jovens, muitas assim, crianças e depois jovens, né? Meninas que já estão totalmente ideologizadas, já estão falando que não querem ter filhos, por exemplo. Nem têm experiência de vida ainda, estão ainda começando, né, enfim, a ter essas primeiras experiências de vida e já estão dizendo que não querem ter filhos. Por quê? Às vezes por uma experiência negativa, não sei, um histórico talvez familiar, ou então por alguma outra influência externa, né, exógena. Então, é aquilo. Eu acho que tudo vai depender também da experiência que essa pessoa passou e também do conteúdo que ela recebeu. Seja dentro de casa ou seja, né, na própria escola, na universidade, que sem dúvida nenhuma, isso também influencia. O meio externo que nós vivemos, isso influencia. Agora, infelizmente, muitas pessoas estão se desviando da sua própria natureza. A gente tem visto meninas, mulheres, de modo geral, né, que estão quase que se divorciando dessa vocação à maternidade. Né? Isso é uma perversão, gente. Eu acho isso, assim, de um disparate, vocês não imaginam. Porque a mulher que simplesmente diz que não quer ser mãe, ela está se divorciando da sua principal vocação. Como citei, que é a maternidade. É claro, tem aquelas pessoas que infelizmente não podem ter filhos, mas que optam, né, e muito brilhantemente também é um ato de amor, né, por adotarem uma criança. Enfim, e fazem muito bem, né, porque quantas crianças estão aí para serem adotadas? E essas pessoas acolhem essas crianças e essas famílias acolhedoras, de fato, praticam esse ato de amor, né, que é tão, assim, sublime, eu diria. Então, eu acho que a gente precisa ter essa noção, né? O que nós, mulheres, dentro da nossa natureza, o que nós podemos contribuir. A gente não pode esquecer, a gente não pode nunca deixar passar uma coisa que é fundamental, né? Eu falo agora especialmente para as mulheres. Mulheres, nós, né? Aqui não é feminismo nem machismo, aqui é uma questão originalmente fruto daquilo que nós somos, de fato. Nós somos influenciadores das multidões e também das gerações. Nós influenciamos as gerações. E mais, nós educamos as gerações. Se hoje nós temos muitos desvios, inclusive dentro
das casas, dos lares, isso se deve ao fato de muitas vezes, em grande medida, não estou querendo ser generalista aqui, mas em grande medida, o fato da mulher talvez não se ocupar mais das suas tarefas domésticas. Veja, aqui eu não estou criticando a mulher que trabalha na rua, até porque senão eu estaria me criticando. Né? Então aqui é para ficar muito claro. Dá plenamente para a gente conciliar as coisas, para equilibrar, por exemplo, o trabalho, a família e buscar o tempo de cada coisa. Por exemplo, eu dentro da minha casa, eu tenho que ter o tempo, eu tenho que despender o tempo de qualidade para passar com meu filho, para passar com meu marido. Eu não posso simplesmente respirar trabalho. Isso é até uma função típica do colérico, né? O colérico, por ser um trator ambulante, né, muitas vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo. E por ser muito irascível, às vezes se sobrepõe algumas coisas, né? Tem esse espírito natural de liderança, etc. Então, tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu gosto muito de estudar os temperamentos também, sabe? Os temperamentos, eles nos ajudam a enxergar as coisas, inclusive as pessoas, entendê-las um pouco mais e melhor, né? Pois bem, eu estou citando isso por quê? Porque é muito comum, por exemplo, né, dentro de casa, às vezes a gente tem uma certa proeminência por conta do nosso temperamento. Agora, a gente tem que entender que dentro de casa, ali é justamente onde nós vamos aprender as virtudes. É dentro da nossa família que nós vamos ter o berço desses valores, né? O berço, na verdade, dos princípios fundamentais. A Déia falando que eu sou... não, imagina que eu sou tetonada. Pois é, então assim, imagine isso, né? Dentro de casa, a gente tem ali, né, o santuário de vida, inclusive, e aí tem pessoas que estão se fechando a vida, estão impedindo aquela graça de acontecer porque simplesmente não querem mais ter filhos. E por que razão? Por uma mentalidade revolucionária que inoculou a mente dessas pessoas e que está contaminando os jovens de tal sorte que os jovens estão cada vez mais se desviando da sua própria natureza, da natureza humana mesmo, né? E também dos princípios básicos, né, que sempre regeram a sociedade. Esse é o ponto. Né? Então, eu diria, doutor Felipe, que a mulher, ela precisa assumir o seu papel. Né? O seu papel de educadora. Né? Nós educamos a sociedade, sim. A mulher, eu diria que até o esteio. Né? O movimento feminista usa alguns termos revolucionários. Né? O movimento feminista tenta colocar praticamente uma ideia de que o homem é adversário da mulher. O que é um erro. Eles colocam ali, né, a aparência de direitos iguais entre homens e mulheres, só que, na verdade, isso é uma falácia. Quando a gente vê o conteúdo, quando a gente vê, ou melhor, a prática ou a praxis, né, como que aquilo acontece, a gente vê o quão revolucionário é nessa ideologia feminista, que tenta tirar a mulher do seu lugar de destaque, inclusive, que é primariamente na sua casa. Por exemplo, aí eu vou usar assim, um argumento bíblico e religioso, não porque nós precisaríamos para refutar as ideologias feministas, até porque a ideologia feminista pode ser contraposta por diversos argumentos, não só argumentos religiosos e bíblicos, mas argumentos de racionalidade. Qualquer pessoa que pensa, né, que consegue ordenar as coisas e hierarquizá-las, né, como citei, qualquer pessoa que entende um pouquinho de ordem natural sabe o quão nefasta é a ideologia feminista e tudo aquilo que vem a reboque dela. Né? Agora, por que eu estou citando isso? Por quê? Por uma razão muito simples, meus caros. Porque a gente tem que entender qual que é o papel da mulher na sociedade. A mulher, ela, como eu disse, dentro da sua casa, ela acaba sendo a coroa do seu marido. Por isso que eu falei que ia citar. Né? Ela é a coroa do seu marido. A mulher, ela, sem dúvida nenhuma, ela acaba sendo o esteio da casa. Muitas vezes a coluna da própria casa, ou melhor, o coração da casa. O homem, ele é a autoridade espiritual da casa, sim, sem dúvida. O homem, ele tem um papel de provedor. O homem tem um papel de conferir segurança para a mulher. Isso não é a mulher que vai fazer. É o homem. Tanto que é o homem que no caso, quando a gente lê, por exemplo, lá no Apóstolo de São Paulo, que ele vai dizer, olha, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, o quê? E se entregou por ela. Ali a gente tem um amor sacrificial na raiz. Então, assim, os maridos precisam sofrer, inclusive, pelas suas esposas, amar a ponto de morrer por elas, se for o caso. É por isso que o homem entra de preto na igreja. Não é à toa. Né? A ideia do luto. Ele está morrendo para si e nascendo para uma nova vida com a sua esposa. E a mulher entra de branco, né? Não sei se vocês já pensaram nisso, mas a mulher entra de branco com a ideia também de pureza, né? Justamente pensando a esposa sem mancha, sem ruga, né? Ou seja, a mulher que ali na sua pureza, no alto grau da sua pureza, está se entregando também para ser amada pelo seu marido, né? E claro, agora o que a mulher é exigido dela, né? O respeito, respeitar essa autoridade, respeitar
o seu marido. Por isso que a mulher tem que ser submissa. Alguém perguntou aí o que é submissão. Eu explico. Se a gente olhar, né, na própria etimologia da palavra, submissão é estar sob a mesma missão. Então, daí, mais uma vez, reitero aqui, não quer dizer subserviência. E aí, para refutar isso, essa ideia de subserviência, que é esdrúxula, né, uma coisa completamente inconcebível, eu cito Santo Agostinho, que ele disse, olha, a mulher não foi tirada, por exemplo, da cabeça do homem para que não fosse superior a ele. Não foi tirada dos pés para que não fosse inferior, mas foi tirada do quê? Do lado. Para que desse esse caráter de complementariedade. O princípio da complementariedade está aí. Então, quer dizer, homens e mulheres são iguais em dignidade. Eles têm papéis sociais distintos, sim, mas eles são iguais em dignidade. Nós temos a mesma dignidade, do ponto de vista ontológico, né? Nós temos a mesma dignidade. Então, nós temos também, por isso que eu falei que é belo essa diferença, né? Por quê? Porque o homem tem um papel na sociedade, que é conferir a segurança à mulher, é ser o provedor do lar, é ser essa autoridade espiritual da sua casa, é dar segurança à sua esposa, à família, cuidar da sua família, zelar por ela, morrer pela esposa e pela família se for preciso. Pois é. Agora, a mulher, ela é o coração da casa. Agora eu vou falar uma coisa que vocês podem se identificar com certeza, né? Bom, uma mulher de TPM, a casa fica desestabilizada, gente. É fato. Aqui em casa é a prova. Cabal, né? Quando eu tô um pouquinho... Eu já sou uma pessoa acelerada, ninguém percebeu, né? Finge que ninguém percebeu. Mas aqui em casa é assim, se eu tô, sei lá, um pouco mais irritado do que o normal, se eu tô de TPM, sei lá o quê, né? É impressionante como é que isso afeta a harmonia do lar. Meu marido fica um pouco mais estressado, meu filho começa a também dar sinais, ou isso é uma coisa sintomática. Então a mulher, ela dá o tom da casa, gente. Isso é belo também. Isso não é feminismo. Entende? Isso não é feminismo. O feminismo é a deturpação do que é o ser mulher. O feminismo é a perversão da natureza da mulher, porque é um inimigo da alma feminina. Sem contar que o feminismo, ele tenta destruir a própria, eu diria, essência da feminilidade. E aí, realmente, é o grande mal, né, desse câncer chamado ideologia feminista. Infelizmente, preciso dizer, e é uma realidade. Né? E aqui, nós, mulheres, no Brasil, né, e fora dele também, nós não precisamos de feminismo para nada, tá? A gente não precisa do feminismo para nada. Tem gente que acha, porque tem feminista boa. Veja, eu não estou aqui duvidando do caráter das pessoas. Quem sou eu para colocar em dúvida isso? Agora, eu tenho total repúdio à ideologia feminista e aquilo que ela carrega consigo. Então, assim, a gente não vai combater pessoas, de fato, até porque por trás de todo ideólogo tem uma pessoa humana, né? Agora, sem dúvida, nós temos que combater as ideias, não as pessoas. E dentro disso, né, a gente sabe que pessoas carregam ideias, tudo bem. Mas é aquela história, né? Como eu citei, eu repito aqui. Por trás de todo ideólogo, de toda feminista, etc e tal, tem uma pessoa humana que às vezes tem as suas marcas, tem, sei lá, sua chaga aberta por conta de alguma experiência, enfim, né? E a gente tem que tentar entender isso. E que bom estar conversando contigo, doutor Felipe, porque até pela sua qualidade de médico, quantas histórias dentro do consultório você já não deve ter ouvido, né? E pessoas que se apegam até, entre aspas, ao feminismo, talvez, erroneamente. Porque acham que o feminismo é a solução dos problemas da mulher e acham que o feminismo vai tirá-las dos escombros, às vezes, que ela mesma se inseriu. Então, assim, a gente não precisa do feminismo para nada. A gente precisa o quê? A gente precisa olhar para o direito natural, para a essência da mulher. A gente precisa olhar para a ordem natural das coisas. Por isso que eu falei, quem conhece minimamente a ordem natural que foi estabelecida, né, por Deus no mundo, certamente a pessoa vai entender o seu papel e vai compreender também e vai valorizar, né, essa diferença entre homem e mulher. E aí não vai precisar litigar com o homem, não vai precisar tentar ocupar o lugar que o homem está ocupando, por exemplo. Né? Tem mulher que considera o homem um adversário tal, né, a ponto de querer tirar ele do lugar onde ele está, né, o cargo que ele de repente está ocupando, para ela ocupar. E considera o homem, eu até peço desculpas pelo que eu vou falar, um banana na sociedade. Querem assim, de tal maneira, né? Esses, entre aspas, aparentes direitos iguais, que não são direitos iguais coisíssima nenhuma, elas querem tomar o lugar do homem. Né? E aí, vocês, homens, coitados de vocês, né? Vocês não podem nem mais abrir a boca para falar. Né? Sob pena de vocês serem execrados da sociedade. Então, assim, a gente está vivendo um contexto muito difícil. E é por isso que eu fico feliz de participar dessa live, doutor. Eu fico feliz também por essa
enfim, oportunidade de estar falando com vocês. E sim, por eu ser mulher, eu faço questão de defender, não é a nossa classe não, porque não tem essa coisa de classe não. A gente tem que defender pessoas e a sua dignidade. Então, a dignidade de todos, desde a concepção até a morte natural. Homens e mulheres, tá? Então, aqui a gente não milita em favor de ideologias, não. Muito pelo contrário, a gente repele e refuta as ideologias. A gente é a favor da verdade. Nós somos a favor de pregar a verdade e propagá-la, né? É isso. Muito bom. E existe, né, Cris, um efeito colateral, infelizmente, de todo esse movimento, né, de medo, muitas vezes de repúdio, até de ódio à ideia da maternidade, como você falou, é uma luta ideológica na grande maioria das vezes. E as próprias feministas reconhecem em algum ponto da história que se as mulheres tiverem em algum momento o direito de escolher, elas naturalmente vão optar pela família, pelos filhos e tudo mais. Isso não quer dizer que não vão trabalhar, por exemplo, você mesmo já pontuou muito bem, se você criticasse essa postura, você estaria criticando a si mesmo. Mas é curioso perceber, né, que dentro desse movimento existe uma consciência geral de que, junto, né, com um outro pensamento de que o conceito de mulher propriamente ele nem existe, né? Que isso foi uma coisa criada pela sociedade, isso precisa ser desconstruído, como se a gente não conseguisse olhar para o óbvio e deduzir que as coisas são o que são, né? Ou deveriam ser o que são. E é muito curioso ver como essa desconstrução de conceitos básicos, né, para que a gente possa viver de maneira civilizada, assim, respeitando, né, os limites da nossa própria natureza, isso vai se desdobrando de tal forma que hoje a gente vê assim, os efeitos colaterais desses pensamentos nocivos, da revolução sexual, do feminismo e tudo mais, com a cultura contraceptiva e a cultura abortiva, né? Uma acaba sendo um desdobramento mais tardio e mais cruel da outra, né? Assim, os dois são muito prejudiciais, mas um atenta contra a vida de uma maneira muito mais Voraz, né? voraz, exatamente. E eu, hoje, assim, e você, especialmente no seu trabalho hoje, luta muito contra isso, né? A gente, há pouco tempo, teve eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais, inclusive vejo você visitando todos os projetos que você apoia e tudo mais. E há pouco tempo mesmo a gente se livrou de uma votação, né, que tentava liberar dinheiro aí para essa galera trabalhar com mais Tá facilidade. na pauta de amanhã, Felipe. Tá na pauta de amanhã. A gente vai ter que lutar muito ainda, porque é aquela coisa. A gente teve a vitória semana passada, retirando de pauta. Amanhã a gente vai ter outra luta, né? Então a gente não pode piscar, né? O outro lado tá lá, né? Soberano, tentando ser soberano. A gente não pode piscar, porque a gente piscou, eles dão uma ideia de colocar esse negócio na pauta de novo. Exato, e é muito curioso ver, e você falou muito bem, né? A gente não tem que lutar contra pessoas, né? A gente tem que lutar contra ideologias e salvar essas pessoas, né? A gente não vai conseguir, no âmbito dessa discussão ideológica, tentar ganhar no grito, na verdade. A gente vai conseguir virar esse jogo transformando os corações. Eu acho que é uma excelente oportunidade da gente colocar a mão na consciência hoje e ver enquanto essa cultura abortiva e contraceptiva, né? Ela pode ser nociva para a mulher, mesmo quando ela não percebe que está sendo envolvida por esse pensamento. Né? Porque hoje a gente olha para um casal, por exemplo, né? Olha para a vida familiar dos casais e vê o quanto esse ambiente de segurança interfere na própria realização, né? Na própria felicidade, na própria impressão de felicidade que essas pessoas têm. Porque são constantemente escravizadas por um objetivo qualquer de ter, de ser ou parecer alguma coisa para a sociedade e se esquecem das coisas mais importantes. O que você falou é muito verdade. Eu vejo esses dilemas o tempo todo no consultório. De pessoas muito bem intencionadas, porque afinal de contas o meu trabalho eu me identifico como católico, né, cristão, aqui dentro da minha página, e isso atrai muito uma amostra meio que viciada de pessoas que se alinham muito com isso. E ainda assim, essas pessoas bem intencionadas, essas pessoas muito esclarecidas sobre essas questões que nós estamos debatendo aqui, hoje, né, ainda assim são reféns desse pensamento antinatalista, inclusive. Né? E vivem num ambiente de extrema insegurança porque a possibilidade de uma gravidez já é um pavor. Né? A possibilidade de gravidez já desestabiliza a vida sexual do casal. Né? Hoje eu vejo muitas mulheres frustradas, muitos homens frustrados. Né? Isso respinga o tempo todo no consultório. E a gente percebe o quanto essas pessoas têm desdobramentos, ansiedade, né?
nos próprios transtornos de humor, nas questões sexuais. Em tudo isso, essa cultura contraceptiva e essa dita revolução sexual vai minando mesmo esse próprio conhecimento de si. As pessoas vão se desvirtuando num pensamento extremamente materialista, né? E é Perfeito. óbvio, todo mundo tem que trabalhar, né, para sustentar sua casa, dar uma condição digna para os seus filhos, mas isso é o instrumento, né? É o meio, não é o fim em si mesmo. E hoje muitas mulheres, infelizmente, são seduzidas por esse discurso e fazem da sua carreira a sua própria biografia. E aí a gente começa a ver essas loucuras, né? Filas e filas e filas nas clínicas de fertilização, filas e filas nos consultórios, nas terapias, das pessoas tentando encontrar um sentido para a vida, porque encheram a casa de diplomas, mas esqueceram daquilo que é crucial, né? Exatamente. E você falou da mentalidade, né? Dessa ideia de controle natalista que a gente vê por aí. É uma realidade que se impõe diante dos nossos olhos, né? E aí, de fato, é fruto dessas ideologias que foram, ao longo de tanto tempo, contaminando e destruindo até mesmo os laços familiares, os vínculos familiares. Famílias que, às vezes, eram até bem estruturadas, né? Por conta de alguns elementos exógenos, vieram a se desmantelar. Então, assim, é realmente degradante. Agora, sobre essa questão do controle de natalidade, até da insegurança que muitas mulheres têm de terem seus filhos, e que eu posso dizer o seguinte, até estava lendo um comentário aqui, é muito interessante, a pessoa estava até partilhando um pouco da sua vida, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Juliana, né? Acho que é Juliana. Falou que ela tem uma determinada síndrome e perguntando, né? Mantenho a esperança de engravidar ou sigo por outra via? O que eu vou dizer, com toda sinceridade, é o seguinte, primeiro, eu acho que a gente tem que sempre manter acesa a chama da esperança, né? Por que eu falo isso? Eu vou dar um exemplo bem rapidinho do que aconteceu comigo, até para dialogar com a Juliana. Bem, eu sempre fui aberta à vida, né? Eu e meu marido nunca usou absolutamente nenhum método contraceptivo. Eu sempre fui contra qualquer utilização de métodos contraceptivos, porque está no nome. Isso impede a concepção. Né? E a gente sabe que a concepção, né, de fato, por exemplo, um filho é uma bênção de Deus. O filho é a maior herança, né, do amor conjugal. Então, o filho é sempre bênção. Independente da circunstância que ele foi gerado, ele é sempre uma bênção. E o bebê nunca vai ter culpa do erro dos seus pais, ou enfim, independente da circunstância que ele tenha sido concebido, como citei, né? Ele nunca vai poder, até porque ele não tem culpa mesmo, né? Ele nunca vai poder ser responsabilizado, né, em sentido geral, por algo que é erro de terceiro. Enfim, vamos supor, um caso lastimável, como o caso estupro, né, que é um crime hediondo. Mais hediondo é o aborto. Por quê? Eu sempre falo disso. Porque o aborto é o assassinato de alguém que não tem voz, que não pode se defender. Então, assim, é mais hediondo ainda do que o estupro. Embora, obviamente, nós repudiemos e, obviamente, aqui eu estou falando uma coisa óbvia, né? Se a gente quer combater o estupro, não se combate com aborto. Se combate com o fortalecimento da segurança pública, né? É assim que se combate o estupro, né? Com a segurança pública, não é com o aborto. O aborto, ele não é uma solução para nada. Ele é um crime que está sentenciando à morte um inocente que não pode se proteger, que não tem voz, né? E, de fato, nós temos que ter esse caráter, esse papel de defender essa voz desse inocente, desse ser tão frágil, tão vulnerável. Então, o aborto, ele é sempre um crime, ele é sempre algo intrinsecamente mal e abominável. E essa mentalidade antinatalista, contraceptiva, vem tentar causar, né, uma mácula justamente no direito natural, que é mais sagrado de todos, que é o direito à vida. Né? Então, querendo dialogar agora novamente com você, Juliana, a sua experiência, o que eu sempre digo, a gente precisa sempre ter esperança, porque tem muitas mulheres, por exemplo, que por alguma razão não conseguem ou não podem engravidar. Só que no final das contas, a gente sabe que Deus é o dono da vida. Eu já vi muitas mulheres, tá, que tentaram e na hora que, entre aspas, ficaram durante muitos anos tomando, né, o contraceptivo, como é que chama? As pílulas, né? E aí, depois de muito tempo, agora eu quero. E aí, o que aconteceu? Ficaram anos e anos e anos tentando e não conseguiram engravidar. Quando, entre aspas, desistiram, engravidaram. Eu conheço, não são poucos casos não, tá? No meu caso, eu nunca tomei nenhuma pílula. Eu sempre fui 100% aberta à vida e, obviamente, a favor do método natural, dos métodos naturais, né? Tem, por exemplo, o MOB,
que é o método de ovulação Billis, e tem o Create a Modern System, que é como se fosse um MOB, só que é pelo muco cervical, a observância, né? Enfim, naturalmente o Dr. Felipe pode muito melhor do que eu explicar esses métodos, mas estou citando aqui rapidamente para falar um pouco da minha experiência. O que aconteceu? Eu perdi um bebê, né? Por isso que eu falei no início da live que eu tenho um bebê no céu. Para mim foi a pior dor de todas, né? É aquela história, né? A gente não espera, é uma coisa assim, eu, né, eu sofri um aborto espontâneo que infelizmente é até mais comum do que a gente imagina. Mas foi algo devastador, né? Assim, é uma dor, assim, independente da idade gestacional, né? No meu caso foi com 7 semanas, mas, assim, é uma dor muito grande. A gente, obviamente, se frustra. É um bebê, né? Eu sou mãe daquele bebê. Desde a concepção, a maternidade nasce onde? Tem gente que acha que a maternidade nasce quando o bebê está fora do ventre. Não, amigos. A maternidade nasce no ato da concepção. É quando o dedo de Deus toca na natureza da mulher. É ali que nasce a vida e a maternidade com ela. Da mesma forma, a paternidade. Então, maternidade e paternidade nascem na concepção. Ah, mas a pessoa, sei lá, a mulher que abortou é mãe também, só que é mãe de um filho morto, mas não deixa de ser mãe. Então, nós não podemos esquecer isso. Tá? Agora, o que eu quero dizer em relação à esperança é porque só Deus é o dono da vida. Ele é que sabe o tempo de cada coisa. Não cabe a nós esmorecer e não cabe a nós a frustração. Eu sei que, humanamente falando, né, é muito difícil determinados desafios, mas talvez essas até provações que nós passemos sejam também para, vamos dizer, para forjar o nosso caráter, né, para fazer crescer até mesmo a nossa fé. Sabe, quantas vezes, pela aprovação, a nossa fé, ela aumenta. Por quê? Por conta, justamente, do grau de dependência que a gente acaba tendo mais a Deus. Né? O que eu sempre digo, quando eu perdi, em dezembro de 2019, né, o bebezinho, né, até eu falo que, assim, no caso, eu acho que era uma menina, porque minha avó teve um sonho, né, e foi um sonho muito interessante. Ela sonhou com uma menina, que eu ia ter uma menina, a menininha falaria assim: mamãe, cheguei, vovó, cheguei. E aí a criança, assim, era como se tivesse, assim, apagassem a criança. Né? E aí eu achei aquele sonho, né, muito, sei lá, real. E aí eu não sei porquê, eu dei o nome de Maria Sofia, né? Sofia até fazendo referência, né, à sabedoria de Deus. Então, não sei se era uma menina ou não, mas também como anjo não tem sexo, enfim, eu perguntei pro padre se eu poderia fazer isso, ele disse, bom, isso até traz um conforto para a alma, embora naquele primeiro momento, obviamente, tenha sido devastador, não tem nada que possa minimizar isso, né? Enfim, mas é o que eu posso dizer isso, a gente nunca perder a esperança, sabe? Deus sabe do tempo de cada coisa, e às vezes a gente se surpreende, e quantas vezes nós nos surpreendemos, né? Agora, a via é sempre o meio natural, o método natural. Não recorram a métodos contraceptivos. Ah, mas por alguma razão eu não posso ter filho. Não recorram. Eu falo para vocês, não recorram a nenhum tipo de método alternativo. Né? Usem sempre o método natural. Porque, como está no nome, né? É natural. Né? Então a gente precisa estar sempre buscando algo que é ligado à natureza, né? Algo que é natural. Para que a gente vai buscar meios artificiais? Né? Até porque a gente não pode se comportar como, enfim, como se estivéssemos construindo uma nova Torre de Babel, fazendo do nosso jeito, a nossa forma, aos nossos moldes, né? A gente tem que crer mesmo que Deus é o autor da vida, é o dono da vida, né? E a soberania divina tem prevalência sobre todo o resto. Então, o que eu digo para você é coragem, né? E tenha fé. Fé que, se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. E se por acaso não for dessa forma, aos moldes, vamos dizer, humanos, né? Enfim, Deus certamente vai colocar, enfim, no seu coração, na tua vida, na sua família, né? Quem sabe, né? A oportunidade de você até mesmo poder adotar alguém, acolher, né? Alguém que necessite, né, de tanto amor. E quantos filhos nós temos que são fora do ventre? Eu digo, por exemplo, eu tenho alguns afilhados, todos os meus afilhados eu cuido como se fossem meus filhos. Né? Então, assim, a gente tem, óbvio, a maternidade que é biológica, no caso, o Davi, meu filho, né, do meu ventre, mas também tem aqueles filhos que são fora do ventre, mas que são também muito importantes para nós. Né? Então, não desprezemos isso em hipótese alguma, né? Com certeza. E é muito curioso a gente ver, né, como que muitas vezes aquilo que as mulheres usam como um objetivo de tentar dar mais independência ou dar mais conforto, né,
para inclusive pensar em filhos, muitas vezes acaba que o próprio trabalho sendo uma armadilha para que aquela mulher tenha um certo ideal de controle sobre as coisas e acabe se afastando dela mesma. Muitas mulheres que entram bem intencionadas nos relacionamentos acabam desistindo mesmo do objetivo de ser mãe, ou adiando isso indefinidamente, tentando se iludir de alguma forma, que agora não é o momento, agora não é o momento, agora não é o momento, e se arrependendo muitas vezes lá na frente, justamente porque a gente tem uma certa obsessão por ter uma vida sob controle, né? A gente quer o tempo inteiro ser o senhor da nossa vida. E a prática do trabalho, ela é, né, obviamente, uma possibilidade de santificação para todos nós, sempre. Porque ali a gente Verdade. realmente se engajar em causas muito nobres, né? A Cris, com certeza, tem excelentes experiências em relação a isso. Eu, no meu trabalho também posso dizer que, graças a Deus, é sempre uma oportunidade de bênção muito grande. Mas muitas vezes a gente se apega àquilo ali e tem, né, no trabalho o sustento financeiro e a gente acaba esquecendo de dar importância às verdadeiras coisas que importam, né? É claro que dentro, né, ainda desse pensamento de conciliar e tudo mais, esse entendimento do trabalho como uma ferramenta que vai te permitir dar atenção àquilo que realmente importa é muito confortante para nós, né? Homens e mulheres, né? Porque o exercício da maternidade, ele pressupõe esse companheirismo, né, da paternidade. É claro que aqui a gente tem situações de famílias que eventualmente foram desestruturadas por algum motivo, né, alguma decisão pessoal, às vezes necessária, às vezes não, né, em situações, em circunstâncias que exigiram afastamento ou mesmo que perderam seus esposos, né, alguma tragédia ou algo assim. E, obviamente, que, é, independente dessa situação, a grande maioria das vezes, a gente pressupõe ali esse movimento de companheirismo, que é muito fundamental, né, porque ali a família vai acontecendo. E essa relação, né, essa prioridade para o ambiente familiar, ela é fundamental para que o próprio trabalho continue sendo saudável. Muitas mulheres não conseguem entender que muitas vezes o trabalho é fonte de frustração porque ele não está servindo para realizar a família naquilo que ela realmente deve ter. Então, muitas mulheres hoje se iludem, homens também, né? E vivem horas e horas e horas extenuantes de trabalho e quando chegam em casa não conseguem enxergar retorno algum para isso. E essa é uma constatação inevitável de pessoas que acabam se prendendo à matéria totalmente. Olha, eu entrei para o meu trabalho porque eu quero uma vida boa, eu quero uma vida confortável. Eu chego em casa e não encontro nada disso porque eu estou sempre cansado, né? Eu estou sempre desgastada, minha esposa também tá todo mundo cansado de tanto trabalhar, a gente não tem tempo para cuidar dos nossos filhos e tudo mais. E é muito legal a gente saber guardar a melhor parte, né? Não por acaso agora Exato, citando, né? exato. Tem uma frase, né, que eu estava falando, estava me lembrando, né, uma passagem bíblica, na verdade, que diz: a maternidade salvará o mundo. Né? Não é à toa, né, que essa frase ela é bem emblemática e muito sublime ao mesmo tempo. É algo que parece simples, né? Mas assim, se nós mulheres, se nós ocupássemos os nossos lugares verdadeiramente no seio da sociedade, no seio das nossas famílias, certamente, quem sabe, né? Quer dizer, certamente sim, quem sabe parece até uma coisa paradoxal, né? Mas eu quero dizer, quem sabe, né? A gente não teria, enfim, rumos diferentes. Eu acho que, em grande medida, né, tudo que a gente está vendo hoje, os frutos, até mesmo danosos que a gente vê na sociedade, se deve ao fato de famílias talvez terem terceirizado a educação dos seus filhos. A gente não pode... Gente, educação, sabe, é uma coisa muito sagrada. A missão sagrada de educar. Isso é competência do pai e da mãe, igualmente. Mas, querendo ou não, a mulher tem esse caráter também de educar o próprio homem, em muitos quesitos. Né? A mulher com o tom certo, por isso que a mulher sábia é que edifica o lar. Né? Não é a mulher que litiga com o homem, que briga com o homem, ou que, enfim, neutraliza o homem, não. É a mulher sábia, com a sua sabedoria, com o toque feminino. Né? Aí sim, né? Quantas vezes a mulher, por exemplo, aqui em casa, às vezes meu marido está falando uma determinada coisa, enfim, quer de uma determinada maneira, aí eu acho que tem que ser diferente. Né? E, claro, se eu for pelo meu temperamento, o que vai acontecer? Bom, o colérico tem um temperamento extremamente determinado e perseverante. Vai ficar, isso aí, acabou. Não.
Mas assim, meu marido, não posso agir dessa forma. Então, assim, amor, vamos conversar. Aí a gente vai, apresenta um toque aqui. Enfim, é tudo a maneira que a gente fala, é tudo o toque, né? Não tem fórmula mágica para nenhum casamento. Mas assim, a gente tem princípios básicos para reger o casamento. Né? A gente tem, dentro do próprio companheirismo, né? Claro, a graça advinda do próprio sacramento do matrimônio, isso aí nos fortalece demais. Né? O sacramento, tá no nome, né? Algo que é de fato sagrado, o próprio, a sacralidade da família, a sacralidade do matrimônio, de um modo geral, sabe? Isso é algo que já nos traz uma graça que nos fortalece. Até para lidar com as dificuldades, seja de ordem financeira, seja de ordem, enfim, sei lá, não importa qual. Né? Muitas vezes, até em quesito de trabalho mesmo, questões de trabalho, isso afeta o humor da gente. Às vezes, quando eu estou muito estressado, isso vai afetar de alguma forma, né? Às vezes eu trago um pouco do estresse para dentro de casa, isso é péssimo. Né? Mas a gente tem que entender, olha, por isso que eu citei da questão da hierarquia, por assim dizer. Por quê? Porque a gente tem que entender o seguinte, a nossa casa é o nosso maior santuário. É a primeira igreja. A igreja doméstica é dentro de casa. Né? A igreja doméstica, a primeira igreja é em casa. Né, cuidando dos nossos filhos, educando bem os nossos filhos para as virtudes. Se a gente educa bem os nossos filhos, eles vão ser pessoas que vão influenciar o seu nicho, o seu grupo social, né? Enfim, podem influenciar amiguinhos na escola, né? Depois na universidade, por aí vai. Né? Enfim, eles podem ser boas influências e boas sementes, né? Nesse mundo. Se a gente fizer bem e assumir bem esse caráter, esse papel da maternidade e da paternidade também, é lógico, né? E da própria educação dos nossos filhos. E isso, infelizmente, eu vejo que para muitos está relegado ao último plano. Tem gente que casou, não foi com o marido não, foi com o trabalho. E isso aí é um risco que nós corremos. Nesse tempo muito dinâmico, a gente vive no pleno século XXI, é tudo muito corrido, o mundo está de uma forma que a velocidade, é tudo na velocidade da luz e do som, né? Tudo corrido pra caramba. Né? A gente não consegue, às vezes, ter tempo para respirar. Isso aí tira o nosso fôlego mesmo. Sabe, a gente está sempre correndo e essa correria afeta as relações interfamiliares. Isso afeta a nossa relação, às vezes, com o nosso marido, com a esposa, com o filho. Às vezes o filho quer apenas atenção e a gente, às vezes, está preocupado com o trabalho. A gente está preocupado com qualquer outra coisa, às vezes até coisa trivial. Não que o trabalho seja trivial, não é isso. Mas digo assim, qualquer outra coisa. Às vezes acaba se tornando, entre aspas, mais importante do que dar atenção para o filho. Por quê? Porque dá trabalho educar, né, gente? As pessoas adotaram tanto uma lógica assim, utilitarista da coisa, né? Que tipo assim, não me serve, então tchau. É a cultura do descartável. Dá muito trabalho, não quero. Né? Eu não quero me sacrificar. Ou seja, o que é amor sacrificial ou sacrificial? O que é? Né? Eu sempre me pergunto sobre isso, né? Porque, veja, duas questões fundamentais dentro da maternidade e do matrimônio, né? O amor, ele está associado diretamente ao sacrifício. Todo mundo que ama vai ter que lidar com o sacrifício, com certeza, de um jeito ou de outro. O amor, ele está muito associado à própria cruz. Não é à toa que a maior expressão do amor é o quê? É Cristo na cruz, né? Ali, Deus que não poupou seu filho único, seu filho unigênito, né? E, de fato, para que o mundo, no caso, pudesse ser salvo por ele, deu o filho para que morresse daquela forma tão bárbara, né? Tão cruel, mas tudo por amor à humanidade. Ele amou tanto o mundo que não poupou seu filho. Então isso é amor. Esse amor a preço de cruz. E nós, muitas vezes, não sabemos nem amar. Né? Às vezes a gente se apega a bobeiras, né? As coisas assim, sei lá, superficiais. A gente busca, às vezes, relações superficiais. Eu vejo muito jovem casal, né? Não casado ainda, mas jovem em processo, né? Tipo, namorando e depois noivando. E aí a primeira pergunta que eu faço para muitos, até em curso de noivos, é o quê? Olha, por que você quer casar? Aí a pessoa diz, porque eu quero ser feliz. Tá errado. Tá errado. Claro, a felicidade é uma consequência, sem dúvida. Mas assim, a pessoa tem que entender que o casamento é o quê? Eu tenho que casar para fazer o outro feliz. Então já é um sacramento do serviço. Eu tenho que casar para fazer meu marido feliz. É lógico que ele também vai fazer a mesma coisa comigo. Então, pronto, seremos felizes. Agora, eu não posso ter aquela mentalidade individualista, egoística, de eu vou me satisfazer. Né? É uma coisa unilateral. Tipo, eu vou me fazer feliz e o resto, desculpa a expressão, dane-se. Não pode ser por aí. Né? Então, as pessoas estão cada vez mais se divorciando e querendo repelir o sacrifício. Só que
como citei, né? O amor, ele pressupõe sacrifícios, pressupõe renúncias. Quantas vezes meu marido deixou de fazer coisas que ele queria, que ele gostava de fazer, ou que gosta de fazer, para poder me agradar em alguns momentos. Às vezes eu tô muito cansada, enfim, aí, sei lá, ele tá querendo fazer alguma coisa, ah, não, hoje vamos ficar em casa. Sei lá, tô dando um exemplo hipotético. Mas assim, é isso. Às vezes a gente vai deixar de fazer coisas que a gente gosta para poder satisfazer o outro. Isso é amor-doação. É um amor sublime, né? Que não olha para o próprio umbigo, mas olha para o outro. É esse sacramento do serviço. Isso é o matrimônio. E também a maternidade vem na mesma toada. A paternidade também. Então, quando a gente pensa em, entre aspas, equilíbrio, né? Trabalho, família e também maternidade e trabalho, né? E essa forma de conciliar, isso passa justamente pela forma que a gente encara as coisas. Por exemplo, eu amo trabalhar, né? De fato, eu amo trabalhar. Eu sou uma pessoa muito dinâmica na minha vida. Então, assim, eu amo trabalhar. Só que, assim, tudo só faz sentido se primeiro a minha família estiver bem. Se eu estiver cuidando da minha família. Então, essa é a ordem natural das coisas. Eu não posso simplesmente... Exemplo, hoje eu estou parlamentar. Beleza. Mas, assim, se eu perceber que em algum momento a minha vida como parlamentar está prejudicando a minha família, eu não vou pensar duas vezes. Meu marido já sabe disso perfeitamente. Na verdade, eu só estou aqui porque ele me encoraja e me incentiva muito. Ele é o principal entusiasta meu na política. Se não fosse isso, eu nem estava aqui, né? Nem estaria aqui. Mas por que eu estou citando isso? Porque, de fato, a gente tem que ter essa visão de essa compreensão, né? Não só de hierarquia, mas também de ordem natural das coisas. Se não estiver fazendo mais sentido para mim, exemplo, está prejudicando a minha vida familiar de alguma maneira, então eu tenho que repensar, sabe? Minha vida, vamos dizer, como parlamentar. Eu sei que é uma vocação, beleza. Inclusive, a gente tem que, até para que a gente seja feliz de verdade, a gente tem que buscar exercer aquela vocação para a qual nós fomos destinados, designados. Né? Então, por exemplo, mas a minha primeira vocação, a mãe das vocações, né, é o meu matrimônio, no meu caso, e a maternidade. Né? Depois, a outra vocação, que aí, no caso, é a minha vocação enquanto política, né? Enquanto alguém que está na vida pública. Mas a vida pública não pode asfixiar a vida privada ou tampouco pode suprimi-la, né? Fazer com que ela não exista ou seja relegada ao último plano. Isso não pode acontecer, porque seria uma desordem. E aí eu estaria falhando miseravelmente, como mãe, como esposa, como parlamentar, como tudo, como ser humano. Né? Então, assim, temos que ter esse cuidado. Eu falo isso porque é como espelho, tá, gente? Eu tô falando para vocês, mas eu tô falando novamente para mim. Não pensem vocês que a Cris está falando isso, é super fácil para ela. Não, não é fácil. Definitivamente, não tem nada fácil. É um desafio constante. Meu marido, por ser o fleumático que é, tem que chegar para amor, vem cá, um minutinho. Vamos com calma. Bota o pé no freio um pouquinho. Tenha santa paciência, por favor. É assim que funciona. Eu, não, amor, sem razão e tal. É assim que funciona, né? Meu marido muitas vezes tem que me botar freio, né? É isso. E eu tenho que entender, não, realmente, ele tem toda a razão. Eu preciso saber, né, reequilibrar as coisas, senão as coisas não prosperam. E aí eu também não vou estar atendendo bem a minha vocação, em nenhum lugar. Vai estar tudo, entre aspas, desordenado, sabe? Então, acho que o grande tom, né, até dessa live, né, vamos dizer, o conteúdo sobre o qual nós gostaríamos de tratar e falar aqui, como a gente está fazendo, é mostrar que assim, o desafio ele é persistente, ele existe, é persistente. Agora, mesmo diante dos desafios da mulher, né, enquanto seu papel na sociedade, da mulher, seja em qual profissão for, seja uma advogada, seja uma dona de casa, seja uma professora, uma médica, não importa a profissão, não importa a função que você, mulher, desempenhe na sociedade. Fato é que a gente tem que amar aquilo que fazemos, sem dúvida. Eu acho que o tom é sempre o amor que tem que ser empregado em todas as funções que nós tenhamos, mas, em especial, a vocação, o esteio, o equilíbrio, o norte da nossa vida é a nossa vocação. Né? E essa a gente não pode abrir mão em hipótese alguma, porque essa é até o caminho da nossa felicidade, porque, do contrário, a gente já está precedendo a ruína. É bem isso assim que eu penso. Sim, com certeza, Cris. Eu acho que a mensagem tem que ficar, afinal, né, de esperança para muitas dessas mulheres que se veem aí, muitas vezes, num dilema entre trabalho e família, é que, na verdade, muitas vezes o que vai sustentar essas mulheres num trabalho digno, num serviço ali verdadeiramente, né, entregue dentro do trabalho, é olhar para sua casa e ver o resultado, né, e a razão maior de desempenhar esse trabalho com zelo. Né? Eu vejo muitas pessoas que a gente até pode reconhecer que isso é uma razão justa para reclamação, entre aspas, né?
que pensam, eu queria estar mais em casa, eu queria estar mais com a minha família. Quantas vezes eu estou lá virando a madrugada em trabalho de parto e eu penso mais uma noite que eu não vi a Maria Alice antes de dormir e tudo mais, né? É muito justo que a gente pense nas coisas dessa forma, mas também é muito bom, né, que a gente observe sempre no nosso trabalho a capacidade que a gente tem de demonstrar e de colocar um sentido sobrenatural naquilo, de que a gente muitas vezes está cuidando do outro também, ainda que não esteja tão presente assim. A coisa não pode inverter a ordem, nunca. Mas uma coisa que acalma muito o coração de muitas mães é saber que, infelizmente, pela força das circunstâncias da vida, eu queria estar mais presente e não estou. Então faça cada momento em que você está presente valer a pena e se doe o seu trabalho com muita dedicação para dar sentido a ele, para que ele não seja simplesmente um provedor de salário, né, do qual você quer fugir a maior parte do tempo para estar em casa, né? Fazer um apostolado ali onde quer que você esteja. De fato, uma vez foi muito curioso que eu fui dar uma palestra, eu fui chamado para um evento para famílias de caminhoneiros numa empresa de logística. Foi muito curioso, a pessoa me conhecia no Instagram e tal, e me chamou, junto com uma mulher que faz um trabalho brilhante aqui dentro das redes sociais, com casais também, que faz terapia com casais e tal. E aí a gente foi conversar com as famílias num evento online. E aí uma das mulheres mandou uma pergunta no meio. E ela falava, poxa, meu marido está sempre longe, eu sinto muita falta dele, eu queria que ele estivesse mais em casa, eu não consigo perceber o amor dele por mim. A pergunta foi exatamente assim. E aí, no final das contas, né, que a gente acabou conversando sobre essa pergunta, o quanto as pessoas têm dificuldade de perceber que esse serviço também é uma forma de amar, né? Exato. E é maravilhoso quando a mulher consegue enxergar na rotina dela uma saída prática para que ela consiga conciliar muito bem as duas coisas. Eu vejo você com o Davi no colo várias vezes, visitando vários locais e tal, e eu acho isso o máximo. E olha que bacana, né? Houve ali uma mobilização e um certo desconforto, porque tá carregando a criança no colo não é a coisa mais simples do mundo, visitar lugares, né? Pegou lanche, etc, não sei o quê. E é muito bom isso, né? A minha esposa, por exemplo, é formada em engenharia agrícola, estava trabalhando numa empresa de inteligência no mercado, enfim, que não tinha nada a ver com a ideia inicial dela da faculdade. Quando a gente começou, né, a vida de casados e engravidou e tudo mais, até um pouco antes, a gente perdeu também um bebê logo no início do casamento. E logo depois, antes mesmo da gente saber que ela estava grávida da Maria Alice, de fato, ela decidiu que ela pediria demissão. Aí o melancólico aqui, obviamente, pirou, né? Porque nessa época ela tinha acabado de receber uma proposta de emprego para ganhar o dobro do salário. E aí, nossa, meu Deus, agora sim a gente vai se estabilizar, não sei o quê, vai ser maravilhoso. E aí, de repente, eu tive que lidar com a situação da minha esposa falando para mim que, olha, eu posso até pegar esse emprego novo se você quiser muito, para a gente ver o que vai acontecer. Mas você vai ter que lidar com a minha depressão constantemente. E eu nunca vou conseguir me resolver. Aí deu aquele choque, assim, né? Daquela coisa assim, a gente precisa se ater às coisas que realmente importam, né? A gente precisa Exato. se ater às coisas que realmente importam. Hoje, Camila, formada em engenharia agrícola, é doceira, né? Encontrou no trabalho dela, que ela largou, e não foi mesmo para o outro, uma maneira de trabalhar em casa. E E ela está se escolhendo. realiza dessa forma, né? Exato. E as circunstâncias levaram ela para um caminho totalmente diferente, mas que ela pôde se realizar porque ela conciliou muito bem aquilo ali e entendeu, olha, eu preciso fazer alguma coisa em que eu seja, que eu trabalhe e seja mãe e eu não consigo e eu não acabe me furtando da minha função principal, né? E se realizou nisso, talvez porque isso tenha trazido para ela o conforto de poder ser aquilo que ela queria na família, né? Se a confeitaria um dia sugasse ela a ponto de ela não conseguir mais, provavelmente mudaria para outra coisa, né? E por aí vai, como você falou muito bem, né? Essa missão que você está hoje, ela vai até onde ela te rouba aquilo que é mais importante, né? E É. é muito bom que as mulheres saibam dosar muito bem isso aí. E também, Felipe, é aquela história, né? Cada família tem a sua realidade. E por isso que é fundamental, aliás, é imprescindível o diálogo, né, do casal. Para saber, por exemplo, o que precisa melhorar, até mesmo cada um tem um talento, né? Por isso que eu falei da própria diferença entre os sexos e também a própria, vamos dizer, desigualdade
que já existe naturalmente. O que significa essa desigualdade? Como diria até a encíclica Rerum Novarum. Porque cada um tem um talento. A gente não pode querer que todo mundo seja igual, adestrar as pessoas. Não, cada um tem uma habilidade, uma competência. Enfim, uns cantam muito bem, outros escrevem muito bem, outros compõem muito bem, outros fazem doces muito bem, e por aí vai. Outros, sei lá, pregam muito bem. Então, cada um tem a sua vocação, né? Aí, no caso, enquanto trabalho também, e que precisa bem desempenhá-la na sociedade. Eu vi alguém perguntando, aliás, perguntando não, comentando algo que é interessante, né? Alguém falou assim, mas é por isso que muitos conservadores não se envolvem na política. Está falando em relação às mulheres, né? Porque por entenderem essa dificuldade de conciliar, né? E de fato, como a família sempre vai ter primazia, e tem mesmo, né? Como conciliar, e justamente por isso, né, que talvez muitas mulheres ditas conservadoras não entrem na política. Veja, a política também é uma vocação, meus caros. Aí eu faço uma referência a Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc era uma jovem, né? Uma jovenzinha de uma cidadela, né? Camponesa, na verdade, né? Ninguém dava nada por essa jovenzinha. Ela, no meio do contexto ali da Guerra dos 100 anos, né? Entre França e Inglaterra, o que aconteceu? Aprove a Deus levantar uma camponesa, né? Como Santa Joana d'Arc. Ela, uma menininha, uma jovem, ela foi levantada por Deus para mudar o rumo de uma guerra. Quem iria imaginar em sã consciência? Detalhe, né? A gente está falando de Guerra dos 100 anos, meus caros. Então, a gente está falando aí de uma época que só homem ia para a guerra, óbvio, né? Para você estar lá, você tinha que estar com trajes masculinos, é evidente, né? A parte militar só era relativa ao homem, afeta ao homem, jamais uma mulher poderia imaginar estar numa situação como essa. E Deus levantou essa mulher, Deus quis que fosse ela, né? Para mudar o rumo da Guerra dos 100 anos, ou seja, uma vocação que nasceu ali. Tanto que ela, Santa Joana d'Arc, ela é considerada a primeira cristeira, né? A gente chama de cristeira francesa. Hoje ela é padroeira, né, da França. Agora, por que eu citei ela? Porque ela ajudou o processo de restauração da cristandade na França. E como que ela repercutiu, essa ação dela repercutiu para o mundo também, né? Ela, enfim, sob o estandarte da cruz de Cristo, ela foi erguida, né? Ela foi levantada. Por que eu falei de Santa Joana d'Arc? Porque, da mesma forma, Deus também levanta outras pessoas improváveis. No meu caso, quem sou eu, né? Guardando as devidas proporções, e de modo algum, estou falando aqui de forma pretensiosa, mas eu também me considero uma improvável na política. Eu sempre falo, né? Poxa, da mesma forma que Davi era improvável para vencer Golias, eu também me considero uma improvável. Eu também nunca imaginei, nunca tive pretensão política nem nada. E, de alguma forma, Deus suscitou em mim, né, essa vocação. E eu estou aqui hoje, contrariando a lógica humana, né? Então, assim, porque quem olha a minha história fala, pelo amor de Deus, essa menina aí não tem chance nenhuma, né? É verdade. Então, assim, estou comentando sobre isso. Então, é aquela história. A gente não pode se desviar da nossa vocação. Então, a política também é uma vocação. Tem muito caroneiro de plantão que está aí fazendo miséria, né? Inclusive usurpando o próprio termo conservador, né? O que é muito triste. Tem gente aí colocando uma veste de eu sou conservador assim, etc e tal, mas na verdade não passa de um progressista enrustido, só que tá lá, sabe, para poder ganhar like, dizendo que é conservador. Então a gente tá aos montes, tem gente que tá denegrindo mesmo, desculpa a expressão, né? O próprio termo, né? E de forma pejorativa, o que é pior. Então, realmente é um desafio, é extremamente algo delicadíssimo. Eu concordo, eu acho que a mulher, né, ela tem que se focar primeiro na sua atribuição dentro da casa, com essas tarefas domésticas, etc. Ela não pode relegar isso em hipótese alguma. Agora, ela também tem sua vocação. Tem muitas mulheres que são aí, enfim, advogadas e, enfim, tem algum cargo, sei lá, importante em algum lugar, sabe? E também desempenham bem suas funções. Então, é isso que eu penso, sabe? Eu acho que a gente precisa entender qual é o nosso papel e tentar desenvolver bem as atividades da melhor forma possível, sem se desviar da nossa vocação maior, que, como disse, é o matrimônio e a maternidade. Se acontecer esse tipo de confronto, aí sim a gente tem que repensar mesmo. E isso aí se dá muito no diálogo do casal, né? Eu, por exemplo, eu estou parlamentar hoje, né? Mas eu estava seriamente pensando em não vir de novo candidata. Estava seriamente pensando, falei, não quero mais isso não. Vou, assim, embora, modéstia à parte, eu até acho que a gente tenha tentado fazer, e fez mesmo um trabalho bacana e tal, obviamente para os nossos valores, nossos princípios, fiz o que eu pude fazer da melhor forma possível, dei meu sangue, entendeu, pela causa e de fato faria isso de novo, independente de qualquer coisa. Mas eu falei, depois que o meu filho nasceu, eu falei, nossa, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Aí conversando com meu marido falou, não, amor, eu acho que você deve continuar, deve perpetuar
um trabalho que até foi interrompido é uma causa pela qual você luta, nós lutamos, que são valores muito maiores do que nós, inclusive, sabe? E aí, discernindo com meu marido também, obviamente, sempre colocando em oração, então, hoje eu estou pré-candidato a deputado federal novamente. Mas, assim, tá nas mãos de Deus. Eu também não estou preocupada, meu Deus, que desespero. Não estou trabalhando para isso, assim, no sentido de não estou preocupada com o futuro. Estou preocupada com o presente. O que a gente pode fazer hoje, o que a gente pode melhorar hoje, para deixar pelo menos um legado, contribuir para que a gente tente deixar um legado para as famílias, porque nós trabalhamos, sim, em defesa da família, em defesa da vida, sabe, repelindo todos esses tipos de ideologias que tentam perverter mesmo, sabe, a nossa identidade, inclusive, subverter a identidade humana, como ideologia de gênero, por exemplo. Enfim, então eu estou comentando aqui, partilhando, porque eu sei que às vezes parece uma coisa espinhosa, né, falar sobre isso, mas é necessário de enfrentar esses temas, sabe? Porque ser conservador, eu sempre digo, né, não é essa coisa de conservadorismo que criou um termo pejorativo. Criou-se um termo pejorativo, conservadorismo. E detalhe, todos que falam de conservadorismo pouco entendem o que é o conservador, né? Então, eu gosto de seguir a linha bem de José Pedro Galvão de Souza, no Dicionário da Política, o que ele diz o que é. É preservar, é, de fato, conservar uma cultura que, como eu digo, sempre é cristã por excelência. Então, são valores perenes na sociedade. Então, o conservador quer continuar preservando esses valores que são perenes. Que valores são esses? A vida, desde a concepção como direito natural, né? A família como direito natural, a educação domiciliar, porque de fato também é direito natural dos pais educarem seus próprios filhos, a legítima defesa também é direito natural. Então, assim, gente, é isso. Assim, na verdade, a doutrina católica tem tudo, né? Eu sou super suspeito para falar, porque a doutrina católica é a resposta. Muito bom, Cris. Quero te agradecer pela presença ilustre aqui hoje, né? E tá chegando aí a mais de 1 hora de live, a galera acompanhando aí desde o início, né? E essas mães que estão nos acompanhando aí, daqui a pouco vão ter que se dividir nas tarefas também, você também e eu também. E quero te agradecer muito por ter inspirado aí certamente muitas mães nessa nossa primeira conversa da nossa série de lives, super série de lives, né, das mães aí nessa semana que vai até o dia 5, viu? Muito obrigado. Imagina, Felipe, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço concedido e parabéns pela iniciativa. É muito importante nós falarmos sobre esses assuntos, ainda mais esse tempo, né? Esse mês maravilhoso aí dedicado às mães. Então, aproveito para, desde já, parabenizar todas as mães, todas as mulheres guerreiras que não se desviam da sua vocação. Deus abençoe a todos e beijo carinhoso. Tchau, tchau, Cris. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite.